Você já parou para pensar que um rei pagão, vindo da antiga Pérsia menos atual Irã, foi chamado pela Bíblia de ungido do Senhor? Seu nome era Ciro. Ciro, o Grande. Não era judeu, não servia ao Deus de Israel, e mesmo assim foi levantado como libertador do povo de Judá. Como isso é possível? Essa é a história real de como um homem improvável foi usado por Deus para cumprir profecias escritas mais de 100 anos antes de seu nascimento. Prepare-se para conhecer a trajetória de um rei que mudou o destino de uma nação inteira e se tornou o símbolo de soberania divina sobre todos os reinos da terra. Ciro nasceu por volta de 600 a.C., filho de Cambises e rei de Anshan, e de Mandém, filha do rei Medo-Hastiages. Segundo o historiador Heródoto, Hastiages teve um sonho profético que o assustou profundamente, temendo que seu neto tomasse seu trono. Mandou que ele fosse morto, mas o plano fracassou. O pequeno Ciro foi salvo e criado por um pastor nas montanhas. Com o tempo, sua nobreza de espírito e liderança natural começaram a brilhar, e ele foi reconhecido, retornando à corte real. Mesmo que parte dessa história pareça lendária, sua ascensão ao trono persa é incontestável. Quando Cambises morreu, Ciro unificou os persas, enfrentou seu avô tirano e tomou a capital Medo, Ecbatana. E foi nesse momento que o destino mudou para sempre. Jovem rei não apenas venceu o império, ele conquistou a lealdade de um povo inteiro. Ciro mostrou-se um líder diferente, justo, estratégico e carismático. Ele não governava pelo medo, mas pela sabedoria. Sua visão de futuro encantava aliados e intimidava rivais. Mesmo sendo jovem, Ciro soube ouvir conselheiros experientes e reunir exércitos com disciplina e propósito. Ele restaurou a dignidade dos persas, que por anos estiveram sob domínio dos medos, e ao derrotar Hastiages, não destruiu sua memória, menos incorporou sua herança, unificando os dois povos. Essa unificação seria a base para a criação do maior império que o mundo havia visto até então. Os persas passaram a ver Ciro não apenas como um rei, mas como um símbolo de renascimento nacional, e os medos, ao invés de resistirem, se juntaram a ele e Pertidole. O nome de Ciro começaria a ecoar, não só no Oriente, mas na história da humanidade. Era o início da transformação de um órfão fugitivo no imperador mais poderoso de sua geração. E foi com esse espírito de conquista e sabedoria que ele avançaria para os maiores feitos de sua vida. Com os medos sob seu domínio, Ciro construiu a base do que viria a ser o maior império da história até então. Ele derrotou Creso da Lídia e tomou a riquíssima Sardes. Mas seu maior feito ainda estava por vir: conquistar a poderosa e invencível Babilônia. Em 539 a.C., ele executou um plano militar genial. Desviou o curso do rio Eufrates e invadiu a cidade, praticamente sem resistência. A queda da Babilônia foi tão inesperada quanto fulminante. Enquanto Belsazar celebrava um banquete regado a vinho e arrogância, o exército de Ciro marchava silenciosamente pelas ruas. Foi o fim de um império e o início de uma nova era. A conquista da Babilônia não foi apenas uma vitória militar, foi uma revolução de estratégia e inteligência. Ciro sabia que força bruta não era suficiente contra um império protegido por muralhas colossais. Então ele optou por algo que poucos generais teriam ousado: tentar controlar o rio, ao desviar o fluxo do Eufrates durante a noite. Ele abriu caminho para seus soldados entrarem por onde ninguém esperava. Enquanto os babilônios festejavam, crentes em sua invencibilidade, o destino já estava selado. Não houve resistência real. Não houve batalha. Apenas surpresa e derrota. Essa manobra militar foi estudada durante séculos como uma das mais engenhosas da história antiga. Mas o mais impressionante é que Ciro não usou essa vitória para destruir. Ele usou para restaurar. Ao entrar na cidade, não pilhou os templos nem perseguiu os sacerdotes. Pelo contrário, ele se apresentou como libertador e defensor da tradição babilônica. Essa postura surpreendeu a todos e ganhou o coração do povo. Assim, além de conquistar pela espada, Ciro também conquistava pela diplomacia e pela honra. Logo após conquistar Babilônia, Ciro fez algo inédito: permitiu que povos cativos voltassem para suas terras. No caso dos judeus, foi além. Ele os encorajou a reconstruir Jerusalém e o templo de Deus. No livro de Esdras, lemos o decreto onde Ciro afirma que foi o Deus do céu quem lhe entregou os reinos da terra e o incumbiu de reconstruir sua casa em Jerusalém. Como um rei pagão poderia dizer isso? Muitos estudiosos acreditam que Daniel, que vivia na corte, mostrou a Ciro as profecias de Isaías, escritas 150 anos antes,
onde ele era mencionado pelo nome. Flávio Joséfo afirma que, ao ler tais palavras, Ciro ficou tão impactado que decidiu cumprir fielmente tudo o que havia sido escrito. Cerca de 50.000 judeus retornaram à sua terra sob a liderança de Zorobabel e Josué, lançando os alicerces do segundo templo. Ciro não apenas deu permissão, ele providenciou recursos, devolveu os utensílios sagrados levados por Nabucodonosor, ofereceu apoio financeiro e garantiu segurança para a jornada. Isso não era comum. Nenhum rei estrangeiro fazia isso por um povo conquistado. Mas Ciro fez, porque entendia que estava cumprindo algo maior do que sua vontade. Seu decreto não foi só político, foi espiritual. A Bíblia mostra que o próprio Deus tocou o coração de Ciro. Ele foi um instrumento, ainda que não o compreendesse por completo. E, mesmo sem seguir o Deus de Israel como um adorador, ele obedeceu como servo de uma vontade superior. Esse momento marcou o fim oficial do exílio babilônico e o início de uma nova esperança para os judeus. Foi como nascer de novo, voltar para casa, reconstruir o templo, recomeçar, e tudo isso veio por meio de um rei estrangeiro, que sequer conhecia plenamente o Deus que o chamou. Na Bíblia, o próprio Deus chama Ciro de meu ungido. Ele foi um instrumento de redenção, escolhido para libertar Israel do exílio, mesmo sem conhecer verdadeiramente o Deus de Israel. Isaías 45 é direto. Eu te chamei pelo nome, ainda que não me conhecesses. Ciro era politeísta, mas reconhecia a soberania do Deus de Israel. Seu famoso cilindro, hoje preservado em museus, registra sua política de liberdade religiosa e restauração de templos por todo o império. Ciro morreu em batalha em 530 a.C. Após quase 30 anos de reinado, seu corpo foi sepultado em Pasárgada, onde seu túmulo ainda está de pé, testemunhando sua grandeza. Mas sua maior herança não foi política, foi espiritual, porque enquanto Ciro abriu o caminho para Jerusalém, Searé, reconstruída, Jesus, o verdadeiro Messias, menos abriu o caminho para Jerusalém celestial. A comparação é inevitável. Ciro libertou um povo exilado fisicamente. Cristo liberta a alma que está em exílio espiritual. Ciro reconstruiu um templo feito por mãos humanas. Cristo faz de cada coração rendido um templo vivo da presença de Deus. Enquanto o decreto de Ciro restaurou uma cidade, o sangue de Jesus restaurou a eternidade. O Messias pagão apontava, sem saber, para o Messias perfeito e eterno. Mesmo sem entender a dimensão de seu papel, Ciro serviu a um propósito maior. A história provou que Deus não precisa de circunstâncias ideais para agir. Ele usa quem quiser, como quiser. E a escolha de Ciro revela que a vontade divina sempre prevalece, mesmo entre aqueles que não o conhecem. Sua morte marcou o fim de um ciclo terreno, mas sua memória permanece como prova viva da soberania absoluta de Deus sobre os reis da terra. E o legado de Ciro, embora esquecido por muitos, ainda ecoa cada vez que abrimos a Bíblia. E lemos que o Senhor chamou um estrangeiro para cumprir suas promessas. A história de Ciro nos mostra que Deus não está limitado pela religião, pela cultura ou pelo status. Ele pode levantar quem quiser, até um rei pagão, para cumprir sua vontade. Ciro foi o libertador físico. Cristo é o libertador eterno. Um apontava para o outro. Ciro trouxe o povo de volta a Jerusalém. Cristo nos leva à cidade eterna. Ciro reconstruiu um templo de pedras. Cristo faz de nós templos vivos. Agora comente aqui embaixo, você já conhecia a história de Ciro, o rei persa que libertou os judeus?